escoliose, cifose, hérnia de disco, problema no nervo ciático, artrite, artrose, enfim, são diversos os problemas de coluna que afetam o trabalhador brasileiro. Mas você sabia que sofrer com algum destes problemas pode antecipar e em muitos anos a sua aposentadoria? Pois é, existe uma modalidade de aposentadoria pouco conhecida ou pouco falada por aí, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco sobre como funciona essa aposentadoria, qual o valor dela, quais são os requisitos e o que você precisa fazer para ter direito a ela. Então, vamos lá? Meu nome é Robson Gonçalves, eu sou advogado previdenciário e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência para quem sofre de problemas na coluna. Mas antes de mais nada, até para delimitar aqui e você ter noção que é um problema de coluna ou não, e por que um problema de coluna pode ser considerado uma deficiência, eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência. Basicamente, a aposentadoria PCD ela é uma aposentadoria destinada para quem consegue trabalhar, ou seja, está ali todo dia na labuta trabalhando, mas que tem alguma limitação de longo prazo. E o que é essa limitação de longo prazo aos olhos da lei, aos olhos da aposentadoria PCD? Basicamente, uma limitação de longo prazo pode ser algum problema físico, mental, sensorial ou intelectual. E quando falamos de problemas na coluna no geral, pode ser uma limitação física. Dito isso, para quem tem algum problema de coluna e este problema causa uma limitação, uma dificuldade de locomoção ou até um desconforto contínuo ou dores, enfim, quem tem problema de coluna sabe como que é triste conviver com isso. Essa pessoa, talvez, a depender da gravidade da condição, ela pode ser considerada uma pessoa com deficiência aos olhos da lei, tendo-se vista que aquela dor que ela tem, que ela sente, que ela sofre todos os dias, ou até as limitações de movimento, podem fazer com que essa pessoa seja uma pessoa, aos olhos da lei, com um impedimento de longo prazo, ou seja, para realizar as tarefas cotidianas do dia a dia. Então, dito isso, para quem tem problemas na coluna, a depender da gravidade, sim, pode ser uma pessoa com deficiência. Por exemplo, um pedreiro que carrega sacos e sacos de cimento, mas desenvolveu uma hérnia de disco. Ou até um trabalhador que trabalha em máquina, um operador de máquina mesmo ali, que trabalha na linha de produção, não consegue nem mais fazer a sua locomoção no dia a dia por conta das dores constantes que ele sente, por conta de uma hérnia de disco, até de algum problema na coluna ali. Então, entende? Cada caso é um caso, mas sempre a depender ali da gravidade do problema na coluna, por mais que você tenha o problema e consegue trabalhar, você pode sim ser uma pessoa com deficiência. Dito isso, vamos lá. Essa modalidade de aposentadoria, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela não é, e até te dando um norte aqui para você entender e ficar claro isso, ela não é uma aposentadoria por invalidez ou uma aposentadoria por incapacidade, não. Essa é uma aposentadoria para quem tem o problema e trabalha com ele. Repetindo, você está ali com um problema, mas trabalha. Seja com dor, seja com as limitações, ou com uma liberdade de movimento bem limitada, você tem um problema, mas se vira e trabalha. Então a aposentadoria PCD é para essas pessoas, que com um problema se vira ali e trabalha, com problema de coluna. Dito isso, vamos lá. Existem duas modalidades de aposentadoria da pessoa com deficiência, que é a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência e a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Vamos lá. Como é que funciona cada uma? Quais são os requisitos? Compensa, não compensa? Se você está pensando aqui, antes de mais nada, fique claro uma coisa. A aposentadoria da pessoa com deficiência é uma das melhores modalidades de aposentadoria. E deixa eu te explicar o porquê. Elas não têm redutores, quase nenhum. E em alguns casos você consegue se aposentar sem idade mínima. Então, já que eu te expliquei isso, vamos aprofundar em cada uma dessas regras, tá? Primeiro, a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Como que funciona ela? É uma aposentadoria, não tem idade mínima, ou seja, basta cumprir o tempo de contribuição necessário que você se aposenta, sem idade mínima. Ou seja, lembrando das regras trazidas pela reforma da Previdência, são poucas as aposentadorias que hoje você consegue se aposentar sem idade mínima. Então, o primeiro requisito é esse, sem idade mínima. Segundo, é uma aposentadoria integral. Como assim, Robson, integral? Integral. Faz uma média de todos os salários,
o valor que der vai ser sua aposentadoria, sem fator previdenciário, sem coeficiente de redutor, nada. Então, suponhamos, fez ali uma média, sua aposentadoria seria R$ 5.000 sem nenhum redutor. O valor do seu benefício vai ser esse. Simples assim. Então, entende a maravilha deste benefício? Uma aposentadoria sem redutor. E terceiro, o seu tempo de contribuição necessário para acessar essa aposentadoria, ele não precisa ser todo com problema de coluna, ou seja, com uma deficiência. Você pode ter desenvolvido problema, por exemplo, faltando 1 ano para se aposentar. Desenvolveu o problema hoje por um acidente, por exemplo. Sofreu um acidente ali e teve uma fratura na coluna, algum problema ali, mas mesmo assim consegue trabalhar, mas ficou com alguma limitação. Você consegue tranquilamente ter acesso à aposentadoria da pessoa com deficiência. Então ela é destinada principalmente para quem tem muito tempo de contribuição, tem a deficiência ali, tem um problema de coluna e trabalha mesmo assim. E inclusive, caso você tenha desenvolvido problema de coluna depois ali, seja no trabalho, seja por um acidente, enfim, pela rotina mesmo do dia a dia, mesmo assim você pode ter acesso a esse benefício. Tá, Robson, e quais são os requisitos da aposentadoria da pessoa com deficiência? Então, presta atenção aqui, porque aqui pode complicar um pouco. Ó, a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ela é dividida em graus da deficiência. Como assim? A gravidade ali. Então, dependendo da gravidade da sua deficiência, você vai ter requisitos diferentes. E o que é essa gravidade? É a limitação que aquele problema de coluna causa na sua rotina no dia a dia. Por exemplo, suponhamos que você tem um problema de coluna tão grave, tão grave, tão grave, que você não consegue ficar sentado por mais de 1 hora porque você sofre com dores. Você, por exemplo, talvez você não consegue nem agachar, ou seja, ficar sentado, e você precisa, por exemplo, de uma adaptação no banheiro, por exemplo, para poder usar o toalete. Então, consegue entender? A deficiência, a gravidade da deficiência, é definida conforme a sua realidade. Então, não tem aqui o que eu falar que o problema de coluna é leve, moderado ou grave. Não. O que define o grau da deficiência é a sua realidade, como o problema de coluna afeta no seu dia a dia. Dito isso, quais são os requisitos aqui da aposentadoria da pessoa com deficiência, divididos em graus? Para o grau leve da pessoa com deficiência, para aposentadoria por tempo de contribuição, grau leve, homens precisam ter 33 anos de tempo de contribuição e as mulheres 28 anos de tempo de contribuição. Já no grau moderado, os homens precisam ter 29 anos de tempo de contribuição, já as mulheres 24 anos de tempo de contribuição. E no grau grave, os homens precisam ter 25 anos de tempo de contribuição e já as mulheres 20 anos de tempo de contribuição. Este tempo de contribuição todo, ele não precisa ser com problema de coluna, tá? Ou seja, se você desenvolveu o problema de coluna hoje, você tem, por exemplo, 20 anos atrás, 20 anos de tempo de contribuição sem o problema de coluna, esse tempo anterior é possível que ele seja convertido em tempo com deficiência, ou seja, o tempo comum é possível converter ele em tempo com deficiência. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Então, sempre pensando assim, Robson, eu tenho 33 anos, posso me aposentar? Tenho aqui uma hérnia de disco grave, eu tenho um problema no nervo ciático ali que me causa limitações no dia a dia, ou até um desgaste na coluna. Tenho 33 anos, posso me aposentar? É leve, pouco importa. Posso me aposentar? Não, calma. Primeiro, tem que ser calculado aqui todo o seu tempo de contribuição, levando em consideração os seguintes cenários. Quando a deficiência começou, desde quando você tem essa comprovação que o problema de coluna começou. Esse tempo de contribuição anterior ao desenvolvimento da deficiência, como que é esse tempo? Quando foi ele? São quantos anos? 10, 15, 20 anos? Ou seja, você desenvolveu a deficiência tem pouco tempo. Então, esse tempo de contribuição anterior, sem a deficiência, ele tem que ser convertido em tempo com a deficiência. Por conta disso, é importante você buscar o apoio de um advogado previdenciário para que ele possa calcular. Como assim calcular, Robson? Não é só ter 33 anos, homem, leve, ou 28 anos para mulher, que é leve? Não. Esse é o tempo com a deficiência. Se você tem um tempo sem a deficiência, você precisa converter esse tempo comum em tempo PCD. É aplicado um redutor aqui, mas é um redutor bem pequeno, mas isso sempre vai depender da sua condição e inclusive do grau da deficiência, tá? Então, lembrando, tem a deficiência, tem um problema de coluna, tem um tempo de contribuição razoável, busca um advogado previdenciário para que ele possa calcular essa conversão e até você conseguir planejar
a sua aposentadoria. E qual que é o importante aqui na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência? Qual que é o importante? Fixar o início da deficiência. Como assim, Robson? Quanto mais tempo com a deficiência você tem, menos tempo de contribuição comum vai ser necessário converter em tempo PCD. Então, suponhamos que, por um acidente, talvez, um acidente de trânsito, você desenvolveu um problema de coluna grave ali. Um desgaste na coluna, precisou fazer tratamento, enfim. Desenvolveu um problema de coluna. Você tem um boletim de ocorrência de um acidente que aconteceu 15 anos atrás. Aí depois disso você fez o tratamento direitinho, ficou afastado da empresa, mas voltou a trabalhar. Outra função, mas voltou. Está ali trabalhando normalmente, mas você só tem laudos de 5 anos agora, mas aconteceu um acidente lá atrás. Você entende que a gente está deixando passar ali alguns anos com deficiência? O que você pode fazer? Buscar boletim de ocorrência, relatório de internação, vários documentos para comprovar o início da deficiência, para fazer com que você tenha mais tempo de contribuição com o deficiente e converta pouco tempo comum em tempo PCD, fazendo com que sua aposentadoria seja antecipada. Mas isso é uma análise que você deve fazer sempre com o advogado previdenciário. Afinal, você só tem um benefício e a aposentadoria PCD é um dos melhores benefícios que tem. Então, eu acredito que sempre vale a pena você buscar realizar um cálculo especializado aí para fazer essa conversão, tá? Beleza. Dito isso, na aposentadoria por tempo de contribuição PCD, vamos para a próxima. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Ela também é tão boa quanto a aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Vamos lá. Na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, os homens precisam ter 60 anos de idade, já as mulheres 55 anos de idade. E o tempo de contribuição exigido são 15 anos. Só que ao contrário da por tempo de contribuição, que todo o tempo não precisava ser com a deficiência, aqui na aposentadoria por idade exige um tempo mínimo. E qual que é esse tempo mínimo? 15 anos com a deficiência contribuindo. Ou seja, não basta ter os 15 anos. Você tem que ter contribuído por 15 anos tendo a deficiência. Então, pegando um ponto que eu falei ali na aposentadoria por tempo de contribuição, para trazer aqui para a aposentadoria por idade, você entende a importância dos documentos desde o início que você desenvolveu o problema de coluna? Tá aqui. Exatamente para demonstrar o início da sua deficiência. Então, suponhamos, você está ali querendo ter acesso à aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, mas tem pouca documentação ou quase nenhuma que demonstra que você tem um problema de coluna há muitos anos. Só que você já sofre disso há 20, 25 anos ou 15 anos ou mais. Então, essa é importante você guardar os documentos médicos e fazer um apanhado a respeito da sua condição. Porque na aposentadoria por idade, você precisa ter 15 anos contribuindo com a deficiência, ou seja, 15 anos de trabalho com a deficiência, trabalhando com ela. E qual é o valor dessa aposentadoria por idade? A aposentadoria por idade PCD, ao contrário da aposentadoria por tempo de contribuição que não tinha nenhum redutor, na aposentadoria por idade PCD tem um redutor bem pequeno em comparação com as outras regras. Faz uma média de todos os salários, daquela média ali aplica um redutor ali, vai ficar com um coeficiente de 70%. Então o valor que der vai ser 70%. Então suponhamos que sejamos falando de uma aposentadoria de R$5.000. Vai pegar 70% desse valor, 13.500 vai ser o valor do benefício. E acresce 1% por ano de tempo de contribuição que você tiver a partir do primeiro ano. Então, enquanto nas regras da reforma que o acréscimo é feito a partir de um tempo de contribuição mínimo, na aposentadoria PCD, o acréscimo no coeficiente é feito a partir do primeiro ano de tempo de contribuição. Então, suponhamos que você tenha 20 anos de tempo de contribuição e pretende se aposentar por idade, na modalidade de pessoa com deficiência. Com 20 anos de tempo de contribuição, em vez de seu redutor ser 70%, seu coeficiente ser 70%, será 90%, porque você tem 20 anos, acresce 1% por ano, 20% de coeficiente a mais, com 90%. Ou seja, uma média de 5 mil. Caso você busque uma aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, tendo somente 20 anos de tempo de contribuição, sua aposentadoria ficará por volta de R$4.500. Ou seja, nada comparado com as regras trazidas pela reforma da Previdência. Lembrando, tá gostando do vídeo? Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. E qualquer dúvida que você tenha ficado, não se esqueça, você pode entrar em contato com qualquer um dos advogados da nossa equipe no link que fica aqui embaixo, tá? Agora, recapitulando aqui, aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência não tem idade mínima, basta cumprir o tempo de contribuição exigido mediante o grau da deficiência, certo?
Este tempo de contribuição inteiro não precisa ser com deficiência. Portanto, se você desenvolveu uma deficiência agora, um problema de coluna agora, o tempo de contribuição anterior pode ser convertido. A aposentadoria é integral. Já na aposentadoria por idade, temos alguns redutores, mas nada em comparação com as regras trazidas pela reforma. Portanto, na aposentadoria por idade PCD, você também aposenta de uma maneira quase integral. Inicia-se com um coeficiente de 70% da média, que não é nada em comparação com as outras regras, acrescenta 1% por ano a partir do primeiro ano de tempo de contribuição. Então, se você tem 15 anos de tempo de contribuição e quer aposentar por idade, seu coeficiente fica 85, com um mísero redutor de 15%. Se você tem mais tempo de contribuição, vai subindo. Homens precisam ter 60 anos de idade, mulheres 55. Então, entende aqui a beleza deste benefício? E lembrando, ambas as aposentadorias, você consegue se aposentar de uma maneira extremamente integral, com tempo de contribuição reduzido, e na aposentadoria por tempo de contribuição, sem idade mínima. Agora, vamos recapitular alguns pontos aqui, até para você ficar por dentro sobre como funciona. Robson, entendi. Aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade. E agora? Quais são os próximos passos? O que fazer? Tenho problema de coluna, e aí? O primeiro passo para qualquer benefício, guarde isso, são os documentos médicos. Se você tem um problema de coluna, o que você já deve pensar aqui? Ô Robson, estou com 40 anos de idade, quero me aposentar PCD, o que eu faço? Primeiro, correr atrás de documentos médicos. Relatório de fisioterapia, relatório médico, ressonância, raio-x, tudo que você fez que diagnosticou aquele problema. Se você vai toda semana, todo mês no fisioterapeuta, talvez pedir um relatório do fisioterapeuta já faça sentido. E vá guardando isso. Por quê? O que você quer demonstrar? O grau da sua deficiência e que você tem essa deficiência por um bom tempo. Entende? Por mais que na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência você não precisa definir o grau, na aposentadoria por tempo de contribuição você precisa. E ter documentos médicos suficientes vai te dar o quê? Força e poder e auxiliar com que você consiga o benefício sem passar por muita dor de cabeça. Então vamos lá. Quais documentos você precisa prestar atenção a partir daqui para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição ou à aposentadoria por idade da pessoa com deficiência? Todos os documentos médicos, todos os documentos relacionados à sua saúde e relacionados ao problema de coluna. Problemas ortopédicos que você possa desenvolver por conta deste problema na coluna também podem servir. Por exemplo, existem casos de pessoas que sofrem com problema na coluna e do nada essa dor irradia para o joelho. Isso é principalmente comum para quem tem problemas no nervo ciático. Então sempre preste atenção. Tá, estou com este problema, vou me aposentar daqui 10, 15 anos, guardo o documento? Não, guarde. Sempre guarde, forme uma pastinha, guarde lá e fique guardado. Você nunca sabe quando você vai usar isso, tá? Então, beleza, Robson, documentos, entendi, guardar tudo. E para quem já está prestes a se aposentar ou pretende se aposentar em breve, quais são os próximos passos? Na aposentadoria da pessoa com deficiência, essa modalidade eu sempre oriento aqui os clientes a tentarem realizar pelo menos um cálculo. Procure um advogado previdenciário da sua confiança para que ele possa calcular e te dar uma direção. Não, você vai se aposentar daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos. Esse tempo comum que você tem sem a deficiência vai ser convertido em tempo com deficiência, vai ficar X anos, para você ter uma noção e se planejar para quando você vai ter acesso ao benefício. E além do mais, um especialista pode analisar toda essa documentação e te dar um norte melhor de como vai funcionar o benefício, como você vai acessar, enfim. E outra coisa, a importância da documentação ela vem principalmente no seguinte: sempre que você pede um benefício por deficiência, ou por alguma doença, ou por alguma condição em si, na aposentadoria PCD não poderia ser diferente, você passa por uma perícia. Na verdade, são duas, uma médica e uma social. E aqui, os documentos médicos fazem toda a diferença. Principalmente na perícia social. O que a perícia social define? Os aspectos sociais da sua doença. Precisa de adaptação para fazer alguma coisa? Não consegue agachar, não consegue levantar muito peso? Como que é a sua rotina? Alguém te ajuda? São essas coisas que são definidas na perícia. E todos os documentos médicos relacionados à sua condição, eles são fundamentais nessa hora. Eu espero que tenha ficado claro. E recapitulando, aposentadoria por tempo de contribuição, não tem idade mínima, tempo de contribuição super reduzido, aposentadoria integral e todo o tempo de contribuição não precisa ser com uma deficiência. Definido em graus, leve, moderado e grave. Quem define esse grau? O perito numa perícia médica junto ao INSS
quando você solicita o benefício. Na aposentadoria por tempo de contribuição, o leve, homem, 33 anos, mulher, 28 anos, moderado, 29 anos para o homem, 24 anos para a mulher, no grau grave, 25 anos para o homem, 20 anos para a mulher. Na aposentadoria por idade, homem precisa ter 60 anos de idade, mulher 55 anos de idade. E como que funciona ali o tempo de contribuição? São 15 anos de tempo de contribuição. E esses 15 anos contribuindo tem que ser com a deficiência, ou seja, desde o início do problema. Outra coisa, valor do benefício, começa em 70%, acrescenta 1 ano por tempo de contribuição que você tiver. Tem 15 anos, coeficiente 85. Eu espero que tenha ficado claro. Lembrando, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo!